Para ligar as controladoras da Kuka e da Melt, primeiro a gente vai ligar essa chave para liberar a porta. Aqui a gente vai ligar essa chave para ligar a controladora da Kuka e a Melt, nós vamos ligar ela aqui atrás, girando esse botão vermelho. Agora a Melt está iniciando, ela leva um tempinho para iniciar e agora nós vamos mostrar como desligar o sistema. Pode pausar. Agora, para a gente desligar o sistema, nós vamos aqui nas configurações, shutdown, vamos desligar. Depois que a Melt terminar de desligar aqui o sistema Windows, nós vamos desligar o botão lá atrás. E agora, para a gente desligar o robô Kuka, nós vamos abrir aqui, vamos segurar esse botão até ele ficar branco. E agora sim nós podemos fechar e vamos dar o off e não esquecer de desligar a chave da porta. Para iniciar o robô, a gente tem que fechar a porta para liberar as configurações de segurança. Temos que conferir aqui se o botão de emergência externo ele está solto. Aqui a gente soltou. Aqui ele está ativo, então a gente vai liberar ele aqui. No controlador do robô também, a gente tem que conferir se o botão está com a emergência ativada ou se está liberado. Agora ele está liberado. E nós temos também que fazer a liberação na controladora da Melt. O botão para liberação aqui na Melt é esse aqui na lateral. A cor vermelha indica que ele está em emergência e quando a gente libera aqui, quer dizer que ele está pronto para iniciar o processo. Aqui é a interface. Aqui a gente ativou a emergência e agora emergência liberada. Com a porta fechada, o processo para a gente liberar e abrir a porta é apertar o botão vermelho, segurar e puxar a porta para que ela fique aberta. Para começar a movimentação no robô, em modo manual, a gente tem que conferir aqui se a parada de emergência está solta. Então, para soltar ela aqui, você gira e solta. E para ativar a parada de emergência, você aperta. Então vamos deixar ela solta. Todos ok. Essa chave aqui é onde a gente escolhe o modo de operação do robô. T1, T2 e automático. A gente vai continuar em T1. Para segurança é importante a gente vir aqui nos programas de início de deposição e conferir se eles estão todos editados. A gente seleciona aqui o programa e clica em abrir. Aqui no momento eles estão todos editados, aqui com ponto e vírgula. Vamos conferir os outros. Editado. E quando a gente for fazer a deposição, a gente edita novamente, retira o ponto e vírgula e o programa estará ativo. Todos editados. Ok. Aqui no controle do robô Kuka, nós temos aqui o modo de operação. A gente vai colocar aqui, nós temos T1, que é o manual, T2, que é teste, e o automático, que é para a execução do programa. Nós geramos essa chave para conseguir selecionar o modo de operação. Vamos continuar aqui no modo manual.
gira a chave novamente para a posição de check aqui. E agora a gente pode ir para outras coisas, como por exemplo a velocidade de movimento do robô. Aqui a gente tem a velocidade em modo manual e em modo de execução. Vamos deixar aqui ambas as velocidades mais baixas. Aqui do lado nós temos o tipo de movimento. Esse daqui é o movimento contínuo e esse é o passo individual. O passo individual, quando a gente está lendo um programa, ele vai ler uma linha de código e depois vai passar para a seguinte, de passo a passo. Outra coisa que é importante, aqui nesse ícone do robô, nesse momento, se nós movimentarmos o robô, ele vai gerar cada junta do robô. Então a gente pode selecionar a junta da A1 até a A6 pelo grau de liberdade. Ou a gente pode clicar aqui e ir para a seleção de mundo. E aí a gente vai começar a fazer a movimentação do robô em X, Y, Z de forma cartesiana. Para a gente fazer a movimentação do robô, é importante que essa segunda opção, esse I, esteja verde. Para ele ficar verde, nós temos que apertar esse botão cinza. Se a gente apertar esse botão mais do que o necessário, o robô entra em parada de segurança. E se a gente só deixar ele ativo, agora a gente consegue fazer a movimentação nos eixos. Por exemplo, vou fazer a movimentação no eixo Z para cima, no sentido positivo. Bem, para a gente fazer o zeramento da máquina, a gente tem que vir aqui nessa opção, aqui do canto, clicar, administração de tool e base. Agora, normalmente ele abre nessa primeira aba aqui de baixo. Nós temos que ir para base ferramenta fixa. Clicamos aqui, vamos selecionar melt final. Aqui a gente vai editar e fazer a medição, medir. Vamos fazer a medição por 3 pontos. E agora a gente vai fazer a movimentação do robô para que cada ponto desse daqui seja salvo na máquina. Para fazer o zeramento, nós vamos ter que tirar o bocal aqui da máquina, da ferramenta Melt. Porque no zeramento a gente vai fazer com base na ponta da ferramenta. Aqui para fazer o zeramento, a gente vai colocar a ferramenta no ponto 0, onde a peça vai começar a ser depositada, no ponto de origem, e a gente precisa deixar ela em uma altura de 6 milímetros do substrato. Para isso, a gente usa essa ferramenta que tem 6 milímetros, e aí a gente aproxima devagar a ferramenta do substrato e vem com a ferramenta e vê o quanto que a gente precisa abaixar. Aqui eu vou abaixar ela um pouco e nós fazemos novamente aqui o teste para ver. Chegou um pouco mais perto, mas ainda não está... Não, só quando eu... Mais pra cima. Só Travou. Quer gravar de novo? Para fazer o zeramento, a gente vai colocar a ferramenta Melt no centro da peça, ou onde a peça vai começar a ser impressa. Esse vai ser o 0 da máquina. E nós precisamos deixar o início aqui, o bico, a 6 milímetros do substrato. Para isso, a gente usa essa ferramenta que tem 6 milímetros. A gente aproximou a máquina com uma velocidade muito baixa e aí a gente faz o teste.
Aqui a peça está passando, a ferramenta está passando aqui embaixo. Eu vou descer ela só mais um pouquinho. Então, abaixei mais um pouco. Agora ela já está na altura correta. No zeramento, nós vamos vir aqui naquela aba que a gente mostrou, clicar em medir 3 pontos. Agora a gente vai dar o touch-up da origem. Então, selecionei e clico aqui. Então ele já pega as informações do posicionamento exato que a máquina está nesse momento. Agora a gente vai movimentar a máquina no eixo X. Então eu aperto o botão do homem morto, liberou o movimento, e eu vou mover o X no sentido positivo. Para isso, para essa movimentação, eu posso aumentar um pouco aqui a velocidade, que eu tinha deixado a velocidade muito baixa, né, no mínimo. Então eu vou deixar a velocidade um pouco mais alta para a gente poder fazer a movimentação no eixo X. É interessante a gente mover aproximadamente 15 centímetros ou mais do que isso para ele poder pegar. E agora a gente vai dar um novo touch-up aqui. Ok. Agora a gente vai fazer no eixo Y. Vamos fazer no eixo Y no sentido positivo também. Ok. Repetimos o processo. Agora o zeramento está concluído. Para a gente salvar, a gente vem aqui, clica em salvar, e agora esses são os nossos parâmetros de zero da máquina. Aqui no controlador da Melt, a gente vai em status do sistema, e aí a gente vai em laser, no alinhamento de laser. Vamos clicar aqui. Cada laser ele tem, né, a sua chave de liga e desliga. Quando a gente clica aqui, ele me pergunta qual a porcentagem que eu quero que, né, de potência que ele use. Aqui eu vou colocar 5%, que já é suficiente para ver o laser lá dentro. E agora eu liguei o laser A. A gente pode, né, ligar os outros, os demais, também usando a mesma potência. E na hora que a gente for calibrar, isso é importante porque a gente vai ligar e desligar para a gente conseguir identificar exatamente qual laser está fora de posição para a gente fazer o alinhamento. Para fazer o alinhamento do laser, nós temos essa chave aqui, que é específica para isso. Tem uma chave para cada entrada do laser. Então nós temos esse espaço onde a gente coloca a chave aqui e faz o alinhamento. Eu não vou mexer porque o laser já está calibrado, mas nós temos essa entrada e nós temos a entrada na parte aqui de trás também para fazer o alinhamento do laser. Cada uma dessas entradas aqui gira o laser em um sentido. Então, na hora que a gente está fazendo o alinhamento, nós vemos aqui como que o laser está aparecendo no substrato, para a gente poder ter certeza de que 50% está no arame e 50% está no substrato. Pode ligar. Pode ligar o próximo. Pode ligar o próximo. O próximo. O próximo. Ligou todos?
Eu acho que é o segundo. Apaga o segundo. Agora liga todos. Ligou todos? Não, né? Todos ligados? E agora nós vamos estudar o arame para conseguir identificar a proporção de laser que está pegando no arame e a proporção de laser que está pegando no substrato. Encostou. Agora nós vamos fazer o teste de foco. Para isso a gente precisa estar com o chiller ligado e na temperatura correta e com o argônio aberto. Aqui o argônio já está aberto. Nós vamos aqui em teste de foco. Vamos usar 845 watts, que é a potência que nós estamos usando para deposição. Vou dar OK e vamos fazer o teste. Acho que já foi. Agora a gente consegue ver que a gente... Peraí. Agora nós conseguimos ver aqui que a peça, o substrato, ficou marcado pelo teste. Então ficou muito bom, o laser está centralizado e a gente está apto a iniciar a fazer uma deposição. Agora nós vamos aqui em configurações, vamos aqui na célula de carga, na calibração, e ele vai dar um passo a passo do que nós temos que fazer lá. E nós vamos fazer lá dentro, porque a célula já está calibrada e nós não queremos zerar essa calibração. Agora, seguindo o passo a passo da controladora da Meltio, nós vamos tirar o bocal enquanto o robô desce. E agora nós vamos colocar o peso da carga enquanto o robô sobe. Ok. Teoricamente, agora o robô está calibrado. Bem, para a gente adicionar um arquivo SRC no controlador da Meltio, a gente precisa colocar o USB aqui no controle. Ele vai ler o USB, a gente vai clicar aqui nele. Ele vai abrir as pastas dentro do nosso arquivo, dentro do nosso pendrive. Aí a gente vai encontrar aqui qual é o arquivo que nós estamos interessados, o que a gente vai fazer a deposição nesse momento. Você seleciona o arquivo e ele vai te mostrar o que está dentro daquela pasta, né, com os arquivos de deposição. Aqui nós temos que selecionar todas as camadas, todos os arquivos que tem dentro dessa pasta. Então, a gente faz esse tipo de seleção até chegar no último. Vem em editar, copiar, e então nós voltamos dentro do arquivo dos arquivos do robô, aqui no R1. Dentro do R1, a gente só pode ter, né, um arquivo de deposição com arquivo DAT aqui dentro. Então a gente vem aqui, se já tiver um arquivo adicionado, nós vamos selecionar tudo, vamos em editar e vamos excluir. Só que, como nós vamos fazer o teste, aqui já está o arquivo que nós vamos fazer o teste a frio de deposição. E caso você queira substituir esse arquivo, você vai copiar o arquivo que foi copiado do pendrive para dentro dessa pasta. Bem, como nós vamos fazer um teste de deposição, você pode vir aqui
init end start na pasta. E esses aqui são os protocolos que vão garantir que os sinais sejam liberados para a Melt, para ela ligar, desligar o laser e por aí em diante. Aqui no nosso caso, o arquivo está editado com ponto e vírgula, mas em uma deposição real não terá esse ponto e vírgula para que esses sinais sejam ativados. Nós vamos adicionar um arquivo de deposição. Vamos aqui. E para a gente selecionar esse arquivo, você pode selecionar o primeiro arquivo aqui, o DAT, e ir em abrir. Desculpa, e ir em selecionar. Com o arquivo selecionado, nós estamos aptos a iniciar a deposição. Agora, para a gente realmente iniciar a deposição, nós estamos em modo manual. Vamos conferir aqui a velocidade. Aqui seria a velocidade que está selecionada dentro do programa. Então, se nós deixarmos 100%, o robô vai se movimentar na velocidade real do programa. Eu vou abaixar um pouco essa velocidade, só por questão de segurança. Vou deixar em 50%. E vou colocar aqui, vou dar o Start. Para a gente dar o Start, eu vou apertar o botão do homem morto, como mostrado anteriormente, e vou apertar o botão verde. Então, eu estou apertando o botão do homem morto e vou apertar o botão verde, simultaneamente. Com os dois pressionados, o robô primeiro vai para o PTP de início, e aí eu solto o botão verde e aperto novamente para ele ir para a próxima linha de código. Então, agora a gente começou a nossa aproximação para o nosso plano de impressão. Como é um teste a frio, a gente deixou o robô afastado 30 centímetros do substrato para não ter nenhum risco de colisão. Agora seria como se o robô já tivesse chegado na altura do substrato e ele iniciou a primeira camada de deposição. Agora, vamos supor que a gente terminou a nossa deposição ou quando terminar a deposição, o robô ele deve ir para a posição home. Mas vamos supor que a gente está fazendo um teste aqui e você quer voltar ele para a posição home. Então, o ideal é cancelar o programa que estava ativo, selecionar ele novamente e nós vamos mandar ele para a posição home, que foi a primeira posição no início da deposição. Ok. Sempre que terminar, a gente aperta o botão de emergência só por questão de segurança. Bem, agora nós vamos colocar aqui no modo automático. Vamos virar a chave novamente e vamos dar o play para que o robô comece a trabalhar. Agora em modo automático. Ele vai iniciar o processo de deposição. Em modo automático, você não precisa estar apertando nenhum botão, o robô já iniciou o movimento. E agora nós vamos ver aqui que ele começa a ler as linhas de código automaticamente.